Olá, meu nome é Patrícia de Portugal e eu trabalho para os Empower Network e para os Lazy Millionaires. Hoje vou-te contar a minha biografia. Eu fui concebida fora de Portugal, em viagem. Minha mãe era de Angola e o meu avô, à altura da guerra, em Angola, foi para o Brasil. A minha mãe, para ir ter com ele e o meu pai, em vez de irem diretos para o Brasil ou para Portugal, como a maioria dos retornados, resolveram ir de automóvel para a África do Sul, nomeadamente Cape Town, que foi onde embarcaram para ir para o Brasil. Segundo o que a minha mãe conta, eu fui concebida em Cape Town. Portanto, a minha mãe já embarcou para o Brasil grávida e depois, à altura em que eu era mais ou menos para nascer, o meu pai resolveu vir para Portugal, a minha mãe veio com eu grávida de 9 meses. Eu era inclusivamente para ter nascido no avião, as aulas devem entrar às 4 da manhã e eu nasci às 5 para as 9 da noite já em Portugal. Eu costumo dizer que já viajei mais dentro da barriga da minha mãe do que cá fora. Viemos para Portugal, nomeadamente em Lisboa, onde eu nasci, e vivi lá até aos meus 7 anos, que foi a altura em que os meus pais se divorciaram. Os meus pais, como casal, não se davam propriamente muito bem. Havia violência doméstica, a minha mãe não sabia como lidar com certas situações, depois tinha uma maneira de ser especial, digamos assim, tinha problemas de depressão, não encarava as coisas como deveria encarar. Também se calhar a ociosidade também estragava um bocadinho as coisas porque não lhes voltava absolutamente nada, inclusive até empregada tínhamos. Mas ela era uma pessoa especial, que vivia no mundo dela e achava que as coisas não funcionavam. Ora, a minha mãe, para se divorciar do meu pai, tentou o suicídio. Quem foi dar com ela quase morta na cama fui eu. Eu tinha 7 anos. E foi das experiências mais traumáticas que tive até hoje. Eu chamei alguém, rapidamente, obviamente, mesmo com os meus pequenos 7 anos, tive noção de que a situação era grave. Chamei alguém, vieram os vizinhos a correr, isto em Lisboa, portanto a maioria das vezes nós não conhecemos os vizinhos em Lisboa. Pedi ajuda e recordo-me de ter ficado horas e horas esquecidas em casa de uns vizinhos que eu não conhecia de lado nenhum, que nunca tinha visto, porque o meu avô na altura morava em Évora, eu fui trabalhar para a Vila Real, mas para ficar mais próximo da minha mãe e de mim, veio trabalhar para Évora, que era mais perto de Lisboa. Portanto, ainda demoraram umas horas até que o meu avô chegasse lá e tentasse resolver um pouco a situação, pelo menos prestar-me a mim algum apoio e acompanhar a minha mãe ao hospital. Esse processo levou 5 meses. Durante 5 meses a minha mãe esteve internada no hospital e eu estive aos cuidados do meu pai. Entretanto, o meu avô achou por bem que arranjar a forma de que a paternidade ficasse, o poder paternal ficasse com a minha mãe. Só que o meu pai andava a passear comigo, tinha a vida dele, inclusivamente puseram a polícia judiciária atrás de nós. Eu recordo-me de estar num café ao pé da zona onde nós morávamos, recordo-me de estar num café e saber que eles estavam ali ao lado e meter-me com eles e dizer: eu conheço-o, já o vi aqui. E ele: pois, então está tudo bem contigo, então não há problema nenhum, não sei o quê. Portanto, eu achava engraçado, porque miúda de 7 anos que era, claro. Achava engraçado ser assim um bocadinho acompanhada por pessoas que eu acabava já por já ir conhecendo. Mais tarde tinha saber que era a polícia judiciária. Ora, aos meus 7 anos, o meu avô faleceu em novembro e o meu pai, pronto, achou que as coisas não podiam continuar como estavam. Ele gostava muito do meu avô e da minha avó, ainda gostava da minha mãe. E então lá resolveu entregar-me à minha mãe e fiquei com a minha mãe, a viver sozinha com a minha mãe e com a minha avó. Com o falecimento do meu avô e com o divórcio dos meus pais, o poder financeiro todo que havia lá em casa foi-se. Portanto, nós passámos do 80 para o 8, como se costuma-se dizer ao contrário do 8 ou para o 80, nós passámos do 80 para o 8. Vivíamos bem, não tínhamos qualquer problema financeiro, não havia absolutamente nada que nos incomodasse a nível monetário e de repente vimos com uma pensão miserável de sobrevivência da minha avó e absolutamente mais nada. A minha mãe na altura tinha 34 anos, não conseguia arranjar emprego, tinha sido criada para casar
os documentos dela haviam ficado todos em África, a maioria dos colégios onde que ela frequentou em África tinham ido ao ar com os departamentos, com a guerra, já se sabe como é que é a guerra, e quem é de lá sabe como eram as coisas. E então a minha mãe teve sempre uma grande dificuldade em conseguir arranjar emprego porque não tinha qualquer tipo de comprovativo de habilitações literárias e infelizmente o sistema não admite testemunhas, por exemplo, porque ela tinha muitos colegas de escola cá em Évora que podiam testemunhar e dizer que sim senhora, que ela tinha andado a meia turma naqueles. Mas não, as pessoas não. As pessoas ofereciam-se, mas o Estado não aceitava isso. Ela foi arranjando trabalhos temporários muito pequenos. Portanto, nós realmente vivíamos da pensão de sobrevivência da minha avó, que era muito pequenina. E infelizmente continua a haver pensões de sobrevivência muito pequeninas. Que eu não sei como é que as pessoas conseguem sobreviver com elas. Nós sobrevivíamos, mas muito a custo. Eu posso dizer que os nossos quartos chegou a estar a 0 graus. Nós morríamos de frio, nós chegávamos a dormir juntas para não ter frio, para nos aquecermos umas às outras. Colocávamos todos os casacos que tínhamos em cima da cama para nos aquecermos, para ficarmos mais quentes. Eu recordo-me que muitas vezes, quase todos os dias, a comida era racionada. A pouca comida que havia, a minha avó, por acaso, era uma excelente economista doméstica, não sei como é que lhe ia de chamar, era uma maravilhosa dona de casa e então fazia de tudo para que não nos faltasse nada com o pouco que tínhamos. E então chegávamos a ter 3 batatinhas para cada uma, um bocadinho de peixe ou um pedacinho de carne quando havia, e era assim que nós íamos andando. Às vezes reclamávamos que tínhamos fome e a minha avó dizia: "Oh querida, bebe água que isso passa." Ela usava muito esta expressão e nós achávamos graça, apesar de não ter graça nenhuma. Pois a minha avó passava o tempo a fazer bolinhos, a fazer compotas, a fazer coisinhas para nós irmos tendo mais qualquer coisita para comer. Eu acompanhava-a sempre, aprendia a fazer aquelas coisinhas todas. Como miúda pequena que era, achava muita graça aquilo e principalmente achava mesmo muita graça à minha avó, porque era uma pessoa divertida, era uma pessoa muito calma, o seu nível de voz era sempre igual. Mas a minha avó tinha um problema, ela era surda como uma porta. Era mesmo surda. Ela foi operada imensas vezes, mas aquilo nunca funcionou muito bem. Usava um aparelho, que durante muitos anos ainda funcionou, mas com o velhice deixou de trabalhar e nós tínhamos que gritar literalmente aos ouvidos. Mas isso contarei mais tarde. E então nós divertíamos imenso, conversávamos muito, a minha avó ensinou-me tudo o que sei hoje. Eu quando fui para a escola já sabia ler e escrever, porque a minha avó tratou de me ensinar a fazer essas coisas todas, também em parte com a ajuda da minha mãe, claro, a minha mãe ia estando por lá, a minha mãe também participava das coisas, mas não com tanto empenho, com tanta frequência. Como já te disse, a minha mãe tinha um mundo muito tocado dela e uma maneira de ser especial, portanto às vezes não participava de certas coisas, apesar de estar presente, mas era a minha avó. O centro das minhas atenções era a minha avó e era da minha avó que eu gostava, e era a minha avó que me acordava todos os dias de madrugada para ir para a escola, e era a minha avó que me preparava pequenos almoços que eu sempre odiei, porque era pão com tudo e creme, eu odiava tudo e creme, mas era o que havia. Ou pão com margarina, e eu odeio margarina, ainda hoje não posso ver margarina à minha frente. Eu lembro-me logo daqueles tempos e, por amor de Deus, não me ponham margarina no pão porque eu não lhe toco. São coisas que nos vão ficando marcadas, são coisas que inconscientemente ficam-nos e nós não as esquecemos. É como as ervilhas, por exemplo, eu odeio ervilhas. Porquê? Porque as ervilhas eram baratinhas e a minha avó fazia muitas vezes ervilhas. Eu não posso ver ervilhas à minha frente. Portanto, é como eu digo, há certas coisas que nos ficam marcadas na memória e quer nós queiramos, quer não, jamais as esquecemos, é inconsciente. Não dá propriamente para explicar. E pronto, eu fui crescendo assim, vivia no campo, aí tinha alguma liberdade relativa para brincar com as minhas amigas. Eu só tinha 3 vizinhas, não tinha mais. Havia depois uns miúdos que viviam lá para trás, de vez em quando apareciam, que eram primos dessas minhas vizinhas.
Mas basicamente ali eu só me dava com essas minhas três vizinhas. A minha mãe era um bocadinho embirrante e muitas vezes eu passava os 3 meses de férias que havia antigamente, não sei se hoje em dia há férias escolares de 3 meses, passava os 3 meses de férias trancada em casa, porque a minha mãe não queria que eu estivesse com ela. E então nós arranjávamos formas de nos entretermos na mesma. Elas tinham um bocado de pena de mim e arranjavam também comigo maneiras de nos entretermos. Um dos entretenimentos era com um dicionário. Eu e a irmã mais velha dessas três manas tínhamos um dicionário igual e então punhamos a gritar. Nós éramos vizinhas da frente, mesmo literalmente da frente, e a sala dava para o quintal que elas tinham. Então eu chamava, olha, anda cá, encontrei uma palavra nova. Até qual? Era para esta página, assim na coluna, assim, vê lá se encontras esta palavra assim, assim. E ela, essa palavra é da fixe. Arranjávamos um papelinho, apontávamos no papelinho essa palavra e enquanto não a soubéssemos de cor, não descansávamos. Depois havia, antigamente, um concurso televisivo que tinha um número, umas revistas, que eram revistas de palavras cruzadas e vários tipos de jogos. E nós comprávamos, às vezes comprávamos essas revistas e elas também. E então havia sempre pelo menos 3 ou 4 revistas daquelas para nós brincarmos. E era com aquilo que a gente brincava, fazíamos campeonatos de palavras cruzadas, elas lá da casa delas e eu da minha, e a ver quem é que fazia aquilo mais depressa, e era assim que a gente se ia divertindo. Na escola, a história da escola é muito complicada. Eu fiz metade da primeira classe, o nosso tempo eram classes, metade da primeira classe fiz em Lisboa. Depois o meu pai, como não tinha documentos para me colocar na continuação, digamos assim, comecei novamente a primeira classe. Depois, entretanto, quando o meu pai me entregou à minha mãe em novembro, a minha mãe conseguiu arranjar uma forma de me colocar na segunda classe em dezembro, provavelmente, ou em janeiro, quando começam as aulas, não sei bem. Conseguiu colocar-me na segunda classe e foi a partir dessa altura que eu comecei a andar, então, cá em Évora, a estudar cá em Évora. Não tive problemas de adaptação em termos de currículo, mas tive muitos problemas de adaptação na escola. Já desde a pré-escola que era assim, mas aqui em Évora a coisa agravou-se violentamente. Eu era perseguida porque era filha de pais divorciados. Eu era perseguida porque era gordinha. Eu era perseguida porque tinha uma cicatriz na cara. Não sei se consegues ver alguns aqui, mas, e aqui, podes ver aqui deste lado, mas isto foi um grande anuá que me mordeu quando eu tinha 3 anos. Mais uma história. Aos meus 3 anos havia uns vizinhos no prédio onde nós morávamos, nossos amigos, que tinham um grande anuá em casa. E naquele dia a mulher, portanto, aquilo era um casal, ela fazia anos e os meus pais foram dar-lhe os parabéns. Estivemos lá um bocado e eu, criança que era, pus-me a mexer na comida do cão. O cão simplesmente virou a cara instintivamente para me afastar. O cão não me mordeu, mas jogou uma cara com os dentes sem me morder. Eu tive 2 meses cega, levei 36 pontos na cara, porque era aqui, era assim aqui, fazia isto e depois aqui também. Portanto, estive cega 2 meses, cerca de 2 meses, e a sorte é que o dono do cão era cirurgião conceituado. E foi ele que me operou, foi ele que me coseu, foi ele que tratou da restauração, digamos assim. Ainda me quiseram fazer uma plástica, mas na altura, como eu era pequenita, só podia fazer a cirurgia, não, a anestesia local. E a minha mãe achou por bem que eu, quando fosse mais velha, decidiria se tirava a cicatriz, não. Ficou cá a marca. Portanto, eu também era perseguida na escola por ter uma grande cicatriz na cara. Era perseguida por ser gordinha. Era perseguida por ser filha de pais divorciados. Era perseguida por ser de Lisboa. Era perseguida por causa do apelido que tenho. Era a Astrogalena, era a Gorda Portugal e Espanha, era a Navalhadas. Eu tive imensas alcunhas depreciativas. E isso durou até eu sair da escola. Eu toda a vida fui vítima de bullying.
Mas ao invés da grande maioria dos miúdos, na altura, agora não sei como é que isto funciona, ao invés da maioria dos miúdos me retrair, chorar, fugir, eu ia à guerra. E ia atrás deles e batia naquilo que fosse necessário bater. E ficava muito ofendida, escandalizada quando faziam mal a outros que se encolhiam. E eu ia lá e defendia-os. Eu achava que não era justo o tratamento que uns davam aos outros. Para mim, éramos todos iguais. Ora, eu fui continuando a crescer, continuávamos com imensas dificuldades, continuávamos com as 3 batatinhas para cada uma, continuávamos com uma vida difícil, a minha mãe continuava sem emprego, eu tinha que ir para a escola, eu recordo-me que a partir do, salvo erro, ou 7º ou 9º ano, não me recordo bem. Elas também tinham imensa vergonha por não haver dinheiro e depois não pediam apoios sociais na escola. Portanto, se houvesse dinheiro para eu comprar comida para comer, comia. Se não houvesse, não almoçava, porque vivia longe da escola. Em termos de livros escolares, não me recordo se foi a partir do 7º ano, se foi a partir do 9º, não havia mesmo, literalmente, dinheiro para comprar os livros e eu estudava através de apontamentos. Fiz o 9º, foi a partir do 7º ano. Foi a partir do 7º ano, porque no 9º ano fui para a escola técnico-profissional, onde fiz o 12º. Aí na escola técnico-profissional recebia subsídios e com esses subsídios conseguia colocar dinheiro em casa e fazer com que as coisas andassem um pedacinho melhores. Era muito pouquinho dinheiro, salvo. Começou por ser 18 contos no primeiro ano e aquilo foi um curso de 3 anos. No final do terceiro já só recebia uns 6 ou 7 contos. Mas na altura, nem que fossem 5 questões, aquilo ajudava sempre. Não sei se te estás a identificar comigo, não sei se esta história te está a agradar, está a ficar um bocadinho alongada. Vou-te convidar a continuar a seguir esta história. Há muito mais coisas para contar, obviamente. Eu vou fazer daqui a dias 39 anos e são 39 anos passados de uma forma complicada, mas todos nós temos histórias de vida. Provavelmente estarás a identificar-te com a minha história de vida, com as violências domésticas, com tentativas de suicídio, com lidar com pessoas com depressão, ter um familiar com problema de saúde que era a surdez, além dos outros todos que ela tinha. Se estás a achar interessante, se queres acompanhar, convido-te a acompanhar, obviamente, porque vai continuar. Esta é só a primeira parte e convido-te também a subscreveres a newsletter que está aí por baixo, para saberes no que é que eu ando metida, o que é que eu ando a fazer e porquê este meu ar bem disposto. Portanto, até daqui a bocado, ou até um dia destes, que vai ser breve. Tchau!